Obrigado, Pedro. Vou passar a palavra para o professor Luiz Bevilacqua. Antes, uma perguntinha, porque nós vamos juntar as duas, Pedro. Vem da Roseli Santana, de Niterói. Ela pediu para você, se você poderia falar um pouquinho sobre o edital do MIDIC, Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, e da BDI, o edital conjunto sobre a indústria 4.0, se é que você conhece. Então, se puder falar, ótimo. Palavra com o professor Luiz, por favor. Obrigado. Bom, obrigado pela palestra, eu achei muito boa, né? Os seus comentários, quer dizer, eu concordo praticamente com tudo, mas eu tinha algumas perguntas, doutor Pedro, é o seguinte: a primeira é, quando se fala em indústria nacional, né, ou desenvolvimento da indústria nacional, isso está dirigido também para grandes inovações, grandes breakthroughs, né, no setor industrial, ou simplesmente seria continuar na esteira dos países desenvolvidos, como tem sido anunciado em simpósios internacionais, né? Quer dizer, existe cerca de um ano em que um dos comentadores disse, bom, os países, os catch-up economies, né, eles continuam fazendo pequenas manufaturas, fazendo experimentos das coisas que nós desenvolvemos aqui, e esse é o papel deles e não vão sair daí. Então, isso é um avanço, pode-se caminhar nesse sentido. No entanto, a minha pergunta, então, a primeira seria essa, quer dizer, nessa sua envolvimento com tantas agências e tantas iniciativas, pensa-se em saltos tecnológicos, de fato, que possam levar o Brasil a uma posição de dominar certas tecnologias que só eles sabem disso. Porque nós estamos num limite. Se a gente quiser desenvolver, isso é uma experiência um pouco pessoal de uns anos atrás, um robô que vai a mais de 1000 metros de profundidade, ninguém importa sensores. Nós não podemos fazer isso. Quer dizer, todas essas tecnologias em desenvolvimento no mundo estão aprisionadas, né, por questões militares, etc. Então, essa seria a minha pergunta. Qual é a perspectiva que o senhor tem em mente? É um Brasil que quer dar um salto ou que vai acompanhar o resto do mundo na esteira como tem sido feito? Bom, eu tinha várias perguntas, mas eu vou fazer só mais uma, que é uma questão que eu gostaria que fosse levada em conta na CNI, principalmente em outros fóruns, é a questão universidade e empresa. E não se trata apenas dessa combinação, dessa agregação, dessa união que está até agora foi bem recebida e estimulada. O que está acontecendo, doutor Pedro, é o seguinte: primeiro, em 50 anos, a universidade brasileira era praticamente desconhecida no mundo. Hoje está entre as 15 maiores. A indústria brasileira não está nem de longe perto do que isso. O sucesso que se conseguiu em ciência e tecnologia do Brasil é muito maior do que tem sido conseguido no setor industrial. Isso significa o seguinte: nós podemos, a indústria pode, se quiser, né? Bom, agora nós estamos chegando num limite, e esse limite é o seguinte: não está havendo mais posições de mestres e doutores, eu falo mais em engenharias, até engenheiros. Isso está começando a se fechar. A gente vê doutores em engenharia dirigindo Uber. Isso já está acontecendo. Então, se a indústria não vai responder a essa produção, a influência na universidade é mortal, do meu ponto de vista. Quer dizer, a sociedade vai dizer, para que precisamos disso? É caríssimo. Então, como é que o senhor vê esse aproveitamento real, não é, das pessoas competentes que estão sendo formadas nas universidades, principalmente engenharia, né, talvez farmácia também, outras coisas parecidas, né? Diante de um possível colapso, ou mesmo nem seja colapso, ou não aproveitamento como seria devido, né, dessas pessoas. E a terceira é muito simples: o senhor vê a diferença entre inovação e invenção? Ou é a mesma coisa? Pedro, por favor. Tudo bem, são uma porção de questões aí muito interessantes. Começar, evidentemente, pela última, que acho que é a mais simples, né?
Inovação é uma invenção que foi ao mercado e que gerou um produto novo, um processo novo, ou atendeu alguma demanda nova do consumidor. De invenção temos muitas e uma parte delas se transforma em inovações. Essa é a definição, eu diria, consagrada, a distinção consagrada entre a invenção e a inovação. Daí é que se diz que a inovação é feita necessariamente no setor empresarial, que é quem tem o vínculo com o mercado. A invenção é feita na academia ou na própria indústria, mas é feita muitas vezes na academia e se transforma em inovação na medida em que é transferida para o setor industrial. Eu diria que hoje a grande maioria do trabalho de pesquisa e desenvolvimento no setor industrial brasileiro é de natureza incremental. Há algumas exceções, as exceções são conhecidas, são campos em que o Brasil tem uma vantagem competitiva e, em decorrência, tem uma indústria forte. Há uma relação direta entre investimento, inovação e rentabilidade. Recentemente, o Valor Econômico publicou uma lista das 150 empresas mais inovadoras do Brasil. E nós fizemos no IED uma análise dos resultados dessas empresas. E elas estão, 80% dessas empresas têm uma lucratividade acima da mediana do seu respectivo setor. Aí, a pergunta clássica é o seguinte: qual é a causa, né, qual a relação causal? Em que direção está a relação causal? Eu estou convicto que a relação causal é primeiro rentabilidade e depois inovação. E a partir daí se cria um círculo virtuoso. Então a rentabilidade gera recursos que as empresas de visão levam ou aplicam em pesquisa e desenvolvimento, gerando inovação, gerando novos produtos, gerando diferenciação de mercado, gerando custos mais baixos, que por sua vez aumenta a rentabilidade. Aí cria-se um círculo virtuoso, que é exatamente o oposto do que acontece com grande parte da indústria brasileira, onde o círculo é o contrário. A indústria é pouco rentável, não gera recursos suficientes para inovar, fica mais velha, menos competitiva, menos produtiva, seus produtos vão perdendo posição de mercado, ela vai ficando ainda menos rentável, portanto encolhe e até que ao fim desaparece. Então, há o círculo virtuoso e o círculo vicioso da inovação. E tem alguns exemplos interessantes. Vamos pegar o setor de intermediação financeira no Brasil. Eu acho que todos estamos de acordo que é um dos setores tecnologicamente mais desenvolvidos do Brasil e do mundo. Não há no mundo sistema bancário tão eficiente como o brasileiro. Certamente muitos de nós aqui já tentamos fazer uma transferência bancária nos Estados Unidos. É um pesadelo. É um pesadelo. Leva semanas. Extremamente complexo. Não existe sistema bancário como o sistema brasileiro. Não existe sistema informatizado como o sistema brasileiro. Não existe um sistema friendly, amistoso com o cliente como o sistema financeiro brasileiro. Por quê? Causas são diversas. Inflação elevada exigiu no passado um alto grau de sofisticação, complexidade tributária exigiu um alto grau de sofisticação, mas, acima de tudo, a rentabilidade do sistema financeiro gerou recursos suficientes para que eles investissem agressivamente na modernização, na inovação, e hoje, como conclusão, o sistema financeiro é extremamente saudável. O que sobrou? Não esqueçam que ficaram mais de 200 bancos pelo caminho aí nos últimos 30 anos. Mas os que sobraram foram extremamente inovadores, estão no estado da arte e vão provavelmente sobreviver por muito tempo a despeito das grandes modificações do sistema de intermediação financeira do mundo. Então, o que é causa e o que é consequência é sempre difícil de ver. Mas a rentabilidade da indústria brasileira, o professor Roca, ligado aqui à FIP, faz um trabalho muito interessante, onde ele verifica a evolução da relação do retorno sobre o investimento das empresas comparado com seu custo médio ponderado de capital. Evidentemente, o retorno deveria ser sempre superior ao custo médio ponderado de capital das empresas, que é o que faz a empresa gerar valor.
A geração de valor é normalmente vista como uma diferença entre o retorno da empresa e o seu custo médio ponderado de capital. Muito bem. Esta relação, chamada ROIC sobre WOC, que é o custo médio de capital, na indústria brasileira, é superior a 1 até 2011. A partir daí ela cai. Hoje deve estar da ordem de 0,6. Ou seja, a indústria brasileira não retorna o capital, o que significa que o industrial que aplicar no mercado financeiro no Brasil tem uma rentabilidade, na média, maior do que aplicá-lo numa atividade industrial. Então, a rentabilidade da indústria brasileira é baixa. E eu acho que a principal razão do baixo índice de inovação da indústria brasileira é a sua rentabilidade baixa. Então, o sistema financeiro tem uma rentabilidade alta e é grande inovador. Vamos pegar um outro segmento industrial, celulose e papel, ou celulose, para ser preciso. A indústria de celulose no Brasil é a mais moderna do mundo, extremamente competitiva, por uma série de razões, inclusive climáticas, mas também por ter dominado genética, por ter dominado os processos industriais, por ter dominado o sistema mecanizado de colheita de árvores e assim por diante. Então, a indústria de celulose no Brasil é rentável, e é inovadora. É inovadora porque é rentável. E é rentável porque é inovadora. Então, existem outros múltiplos exemplos que a gente podia dar. Nestes setores em que o Brasil tem vantagens competitivas, os breakthroughs são mais prováveis. De resto, é verdade, substancialmente são inovações incrementais. O Glauco, aqui meu ilustre vizinho, foi autor de uma ideia revolucionária de criação das plataformas do conhecimento, que era uma forma de se criarem núcleos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, acoplando a academia com a empresa na origem, com uma visão de longo prazo, em um conjunto pequeno de segmentos selecionados em que o Brasil teria algum tipo de vantagem competitiva, para criar essas indústrias competitivas a longo prazo no Brasil. Infelizmente, precocemente afastado de suas funções governamentais, o Glauco não conseguiu que esse processo decolasse. Enquanto não tivermos algum tipo de investimento massivo em inovação, esta realidade não vai mudar substancialmente. É evidente que há uma série de outras questões ligadas à rentabilidade da indústria no Brasil, que eu já me referi, a complexidade, dificuldade de operar no Brasil, a legislação complexa, trabalhista, assim por diante. Então, o doing business em Brasil tem sempre um índice extremamente baixo. Então, enquanto a gente também não simplificar a vida do industrial brasileiro, o progresso será lento. É uma condição necessária. Obrigado, Pedro. Eu vou passar a palavra para o Cardoso. Quer falar? Antes de você... Bom, tudo bem, pode falar. Só queria anunciar o seguinte, os internautas que quiserem fazer, e as internautas que quiserem fazer perguntas, iea.usp. E queria anunciar também que na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, o José Ricardo Roriz, que é vice-presidente da Fiesp, vai falar sobre a Fiesp e o apoio à manufatura avançada. Por favor, Cardoso. Bom dia, Pedro. É um prazer aqui ouvi-lo novamente. Eu não podia perder essa oportunidade. Mas o meu assunto você já sabe qual que deve ser. Eu quero comentar com você a questão justamente da educação em engenharia e o papel que a MEI, junto da CNI e o Conselho Nacional de Educação, estão realizando no sentido de obter novas diretrizes curriculares para as escolas de engenharia. Quer dizer, é um trabalho já de fôlego, já de longo tempo, e já estamos no final dela. Qual essas diretrizes aí vão ser consagradas. Então eu queria comentar com você, em função do cenário que você colocou, a importância da engenharia nessa questão da inovação.
Quer dizer, nós somos um país que formamos algo em torno de quanto? 5 engenheiros para cada 10 mil habitantes. E nós temos aí uma certa eficiência dessa quantidade de engenheiros que nós formamos. Países desenvolvidos, esse índice chega-se a 20. Forma-se por habitante 5 vezes mais. E eles têm emprego. Isso que é curioso. Eles têm emprego. Nós formamos poucos engenheiros comparado com índices internacionais e eles não têm emprego. Quer dizer, os nossos estudantes se formam e conseguiu emprego, é aquela batalha, e isso já está há algum tempo ocorrendo. Teve aquela febre do PAC, início do governo Lula, que depois o castelo caiu e voltamos novamente ao mesmo cenário. Isso está se repetindo já há décadas, de modo que tem afastado os jovens dessa profissão. Quer dizer, essa é a realidade, né? O jovem vê que, ao se formar, vai ter uma dificuldade enorme de conseguir emprego, ele não vai pegar, encarar e fazer um curso de engenharia para fazer. Agora, na minha opinião, eu acredito que também as escolas de engenharia estão praticando um modelo de ensino que também não está acompanhando aquilo que está ocorrendo no exterior. Quer dizer, o nosso modelo de ensino ainda é aquele em que o aluno, ao fazer um curso de engenharia, tem que sofrer, vai lá para sofrer, tá certo? Para ficar levando pancada, tal, um índice de reprovações absurdo, índice de evasão enorme, tá claro? Quer dizer, algo que não acontece em profissão alguma no mundo inteiro, mesmo nas engenharias, não é assim, né? Então eu creio que isso aí afasta. Nós não estimulamos os nossos estudantes a praticar aquilo que você tanto prega, que é a inovação. Nós ensinamos o aluno a passar de ano, né? Ele não tem nenhum estímulo para pegar ser alguém criativo, que inove, que está pensando em abrir sua empresa. Os exemplos que nós temos, a gente conta nos dedos, aconteceu aquilo. Quer dizer, isso tem que ser o dia a dia das escolas de engenharia. Nós temos vários inovadores aí, são emblemáticos até, mas são poucos. São poucos. Vários deles, inclusive, já foram para o exterior. Quer dizer, você julga que a MEI, né, os empresários, conseguiriam motivar novamente os nossos alunos a fazer um curso que de fato é aquele que o mundo precisa. Quer dizer, são os engenheiros que no fundo vão estar aí encarar esse desafio do desenvolvimento. A engenharia foi considerada a profissão do século XXI no mundo inteiro, menos aqui, né? Então eu gostaria de ouvi-lo, você que faz parte, membro integrante, ativo, né, nessa questão das diretrizes curriculares, como que a MEI e a CNI estão vendo isso? Desculpe, Pedro. Posso, se me permite, você quer responder ping-pong, se prolonga mais, certo? Obrigado, professor Cardoso. Professor Cardoso é ex-diretor-geral da Escola Politécnica aqui da USP. Obrigado pela colocação sobre a questão da engenharia. E queria passar para o Cláudio, que é presidente do CIETEC aqui, que é a incubadora da USP. Por favor, fazer pergunta. Eu estou juntando as duas para facilitar um pouco o fluxo de resposta. Foi bom juntar porque tem similaridade. Na verdade, o Pedro colocou aqui no início algumas áreas, alguns temas que fazem parte dos desafios da nova indústria, não é? Nanotecnologia, informática, tem vários novos materiais, enfim. E aí também alguns setores industriais que o Brasil tem uma certa competência ou uma presença maior. E falou também, duas suas transparências, no índice 4 ao menos mostrou aqui, que um dos protagonistas desse movimento
seriam as startups, poderiam ser as startups. Então, a minha pergunta, juntando aqui com a anterior, do Cardoso, é como as indústrias poderiam usar ideias e startups nascentes com potencial do negócio para ajudá-las nessa trajetória de melhoria da sua competitividade e melhoria nos seus processos de inovação. Mais ou menos o que, resumindo, é o seguinte: nós temos uma quantidade enorme de profissionais sendo formados nas nossas escolas. Cardoso falou que hoje pode ser que nós não estejamos formando o engenheiro de amanhã. Um dos itens que eu acho que o engenheiro de amanhã deveria estar sendo preparado é ser empreendedor. É fazer com que ideias que eles tenham possam virar startups ou empresas, desde que exista alguém olhando e fazendo mentoria delas de acordo com as suas necessidades, que é a indústria que quer chegar onde você disse que deveríamos chegar. Recentemente, a Interpharma, que é uma associação de parte da indústria farmacêutica brasileira, fez uma proposta, fez um certame, fez um edital, não sei exatamente o nome, buscando ideias e startups para atender demandas da indústria farmacêutica dos seus associados. Só em São Paulo foram selecionados 54 novas ideias ou novas startups que poderiam estar ligadas aos desafios dessas empresas. Pedro, por favor. O ensino de engenharia no Brasil tem muitos problemas. O primeiro problema é a qualidade, com as exceções de praxe, no qual, obviamente, preciso incluir a veneranda Escola Politécnica, minha alma mater. Com as exceções de praxe, o ensino de engenharia no Brasil é ruim, que gera um grau de evasão enorme, e o que gera um distanciamento entre a qualidade da oferta, ou a natureza da oferta e a natureza da demanda. Ou seja, formam-se engenheiros para o mercado que não existe e não se formam os engenheiros para o mercado que existe. Que é um mercado onde a capacidade de comunicação, a capacidade de improvisação, a capacidade de empreender são cada dia mais essenciais. Agora, não nos iludamos, quer dizer, nos últimos 10 anos, houve uma derrocada de alguns grandes setores industriais que eram enormes demandantes de engenheiros. Então, os dois óbvios são Petrobras. Então, a Petrobras, que tinha um programa de investimentos da ordem de 50 bilhões de dólares por ano, isso caiu dramaticamente nos últimos anos, com um significativo impacto em toda a cadeia de suprimento para a indústria de petróleo e gás. Há alguma expectativa de que isto venha a ser retomado com a presença crescente de empresas privadas no setor de exploração e produção de petróleo, desde que tenhamos uma política inteligente e transitória de conteúdo nacional, que é outra destas que está hoje em discussão e corre o risco de simplesmente desaparecer com uma visão, eu diria, simplista. E essa é as políticas de conteúdo nacional existem nos Estados Unidos, na Noruega, na Holanda, todo mundo tem, e elas são transitórias e visam a fornecer uma base industrial para que esses setores possam progredir, investir e crescer no Brasil. A mesma coisa acontece com a infraestrutura. Então, houve uma redução dramática do volume de obras de infraestrutura no Brasil, pela redução do tamanho do Estado, pela implosão da maioria das grandes empreiteiras brasileiras, por duas razões, por razões que ignoraram todos os preceitos de ética de um lado, e pela razão que o Estado deixou de ter capacidade de investimento. Agora, crescentemente, o sistema de concessões
e PPPs permite a reativação do setor de construção de infraestrutura no Brasil. Faltam, é verdade, as empresas que estão se reconstruindo ou estão surgindo novas. Então, isso aconteceu. Eu acho que esse trabalho que está sendo feito de repensar o ensino de engenharia tem que ser rápido, e a expectativa é que isso gere mudanças suficientes para aproximar a natureza da demanda com a natureza da oferta. E, no mesmo sentido, uma fonte importantíssima de emprego, ou de ocupação, mais do que emprego, para engenheiros recém-formados são as startups de base tecnológica, que é um processo que eu vejo crescendo no Brasil, com muito corporate ventures, ou seja, muitas empresas estabelecendo suas próprias instalações e fomentando empresas nas suas áreas de interesse, né? Isto eu acredito que é também um processo importante. E há um terceiro fator, complementando talvez o que o Bevilacqua tinha perguntado, que é a ação do Estado. Por que a Embraer produz o melhor e mais moderno avião de transporte do mundo, chamado KC-390? É de longe o melhor avião do mundo. Por quê? De onde é que ela obteve os recursos para desenvolver um projeto que levou 10 anos? Uma encomenda do governo brasileiro. O governo brasileiro contratou o desenvolvimento do KC na Embraer e fez uma encomenda inicial de aviões da Embraer. E é assim no mundo todo, isso não é uma invenção brasileira. É a única forma de desenvolver um avião do zero, desse tamanho, dessa complexidade, é com uma encomenda de governo. Então, o governo encomendou o desenvolvimento e depois encomendou um lote inicial de aviões que, não se iludam, em mais 3, 4, 5 anos, o KC vai ser o avião de referência de transporte militar e civil no mundo, substituindo o C-130, que está obsoleto. Por que o Brasil tem agora um conjunto de insumos farmacêuticos produzidos localmente? Uma empresa como a Cristália. Por que ela existe? Como é que ela foi? E muitas outras, Nortec. Por que elas existem? Encomendas governamentais. O governo deliberou e criou um processo de encomendas de insumos farmacêuticos, de fármacos, para essas empresas, que desenvolveram a tecnologia, criaram a tecnologia com cientistas, com engenheiros, para atender ao mercado que existe, e que é o mercado estatal brasileiro. Então, não há, quer dizer, não devemos nos iludir. O governo tem um papel fundamental na criação de tecnologia. Fernanda de Negri tem pregado que a ciência brasileira é muito pouco mission-oriented, como ela fala. Quer dizer, o sistema de financiamento à pesquisa no Brasil é basicamente baseado no voluntarismo dos pesquisadores, que fazem o que julgam ser relevantes para a sua pesquisa, ou para a sua carreira, ou para o seu destaque internacional. Uma parcela muito evidente que um pedaço da pesquisa tem que ter esse direcionamento, mas não toda. Então, um número cada vez maior de trabalhos de ciência e tecnologia deviam ser mission-oriented, com um determinado objetivo em mente, e aí sim haver um financiamento de longo prazo, que é um pouco o que a FAPESP tenta fazer no CEPIDS. Certo? Então, há muito espaço para melhora. Mais uma vez, vou fazer agora a última rodada. Se alguém... Eu tenho duas perguntas internautas para a gente encerrar, Pedro. A conversa, que está boa, poderia se estender por mais tempo. Evidentemente, um tempo precioso que ninguém tem. São duas perguntas. Uma vem de Brasília, da Débora Carvalho. Ela pergunta qual é em relação à inovação e ao país, qual é exatamente o papel das empresas que a MEI, você, prevê para elas para ajudar o Brasil a se tornar um país mais inovador. E a segunda pergunta é de Luiz Latifi. Ele está perguntando, em função da turbulência política do país, se a indústria brasileira está pondo o país, entre parênteses, esperando
as eleições ou ela já está trabalhando para tentar engatar uma marcha mais rápida após outubro de 2018? Espera aí, antes disso, vou passar a palavra para o nosso digníssimo presidente do IPT. Por favor. Se você arremata, viu, Pedro, as 3 perguntinhas? Estou imaginando que o Landgraf vai fazer só uma, tá? Não, em meia hora eu explico o que eu quero. Sobre Embrapi, é uma oportunidade para a gente falar sobre isso também, você está lá. É uma experiência importante, né, do fomento à pesquisa no Brasil. E como você disse, são 650 milhões de reais investidos em 4 anos, eu acho, né? É pouco, né? Quer dizer, então, você acha que a demanda da indústria por pesquisa, quer dizer, você que está lá dentro, você acha que está sendo ainda tímida? Enfim, pegamos a crise e a crise explica tudo? Ou não, existe uma timidez ainda associada com aquela sua explicação da rentabilidade? Pedro, por favor. Muito bem, vamos começar pela Embrapi, que é um assunto sempre fascinante, né? Eu acho que a Embrapi, ela representa uma mudança de postura das instituições de ciência e tecnologia no Brasil. A Embrapi hoje são 42 unidades, no começo eram 13, depois foi crescendo à medida dos editais. Mas o que uma instituição de ciência e tecnologia necessita para ser uma unidade Embrapi e, portanto, poder receber o dinheiro e atrair projetos do setor privado? Necessita, primeiro, provar que tem competência para desenvolver produtos e processos novos. Segundo, capacidade de prospectar as empresas e mostrar às empresas as suas capacitações e que tipo de projetos ela tem condições de fazer. Ou seja, não é um trabalho passivo, como é o trabalho hoje da grande maioria das instituições de ciência e tecnologia no Brasil, um trabalho passivo de esperar a indústria se aproximar. É um trabalho ativo. Uma condição necessária para se transformar numa unidade Embrapi é apresentar um plano de trabalho onde ele procura o setor industrial na sua área específica de atividade e apresenta as suas competências e apresenta o tipo de projetos ou processos ou produtos que ele pode desenvolver para o setor privado. É uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade das ICTs. É por isso que o processo é lento, que hoje, quando se abre um edital da Embrapi para admitir 5 novas unidades, aparecem 40. E dessas 40, às vezes é difícil pescar 5 que tenham gente experiente em trabalhar na interface com o setor industrial, que tenha disposição, que faça um plano de trabalho que faça sentido, no sentido na busca dos seus clientes potenciais, que tenha familiaridade com o orçamento, com cronograma, com propriedade intelectual, com como tratar a questão de propriedade intelectual. Então, a Embrapi está mudando a mentalidade dessas instituições. Então, hoje nós já temos 42 unidades Embrapi, uma parte disso são unidades Senai, tirando aqui devem sobrar umas 25 unidades que não são nem institutos federais de educação, nem do Senai, 25 instituições que aprenderam a trabalhar com o setor industrial. Nem todas, porque nós já descredenciamos uma primeira e provavelmente vamos descredenciar mais 2 que viraram unidades Embrapi, mas que não conseguiram criar este mercado, digamos assim, para si, né? Então, é um aprendizado, e eu acho que a Embrapi representa um subsídio à inovação no Brasil, porque a empresa paga um pedaço da conta, tipicamente de 50% a 60% da conta é pago para a empresa, e o resto é contribuição não financeira da própria ICT e a participação da Embrapi. Então, a parte eles pagam. Portanto, existe um subsídio implícito que eu acho que tem trazido um grande avanço para as relações entre as empresas e as instituições de ciência e tecnologia. Respondendo um pouco aqui as perguntas para finalizar dos internautas, né?
Primeiro, hoje, depois de uma recessão que nos tirou 10% do PIB em 2 anos, um ano 2017 praticamente flat, 1% de crescimento de PIB. Um ano de 2018 de um crescimento muito baixo da economia. A indústria brasileira tem um excesso de capacidade instalada. Então, a demanda tem que subir mais para ver realmente uma necessidade de novos investimentos. Pega o caso clássico da indústria automobilística, que opera hoje já bem melhor do que no passado, alguma coisa entre 60% e 65% do nível de capacidade instalada. Ou seja, há espaço para crescimento da demanda sem novos investimentos. Então, o que se espera? O que o industrial espera para investir? Demanda, que ainda não apareceu no horizonte, ou pelo menos demanda superior à sua capacidade de atendê-la. Espera estabilidade regulatória e política, previsibilidade. E isto tem a ver também com o resultado das eleições de 2018. Então, eu diria que este ano não vai ser um ano de grande volume de investimentos, vai ser um ano de expectativa, em função da inexistência de demanda não atendida por capacidade disponível e da insegurança, da dificuldade de prever o futuro. Agora, indo à questão da inovação, o papel das empresas é cada vez mais entender que o seu futuro depende de produtos melhores, de processos melhores, de custos mais baixos, e que, em última análise, só tem um jeito de chegar lá, que é através da inovação. Queria agradecer a participação, a presença aqui do nosso colega Pedro Wąchowski, que é uma figura chave nesse debate todo sobre a indústria no Brasil, e pela excelente discussão que teve. Queria agradecer vocês que fizeram as perguntas e comentários como que vocês fizeram, e assim como os internautas. Queria anunciar mais uma vez a nossa programação. Dia 12, quinta-feira que vem, o José Ricardo Roriz, vice-presidente da Fiesp, falará sobre a Fiesp e o apoio à manufatura avançada. No dia 3 de maio, nós teremos a presença do professor titular da Universidade de São Paulo de São Carlos, campus São Carlos, André Ponce, que vai falar sobre avanços em Machine Learning. No dia 14 de maio, tem muito a ver com a conversa que o Cardoso, Cláudio e o Pedro fizeram aqui sobre engenharia. Nós teremos a presença do Luiz Roberto Cury, que é coordenador do Conselho Nacional de Educação, e ele vai falar sobre o tema Reforma do Ensino de Engenharia. 14 de maio, Cardoso. Queria até pedir que você, se puder divulgar na Politécnica. Eu sei que o professor Mário Salerno, que está aqui, que é coordenador do Observatório de Inovação, vai ajudar também, mas seria importante que outros professores e os alunos, principalmente, tivessem aqui, ou pelo menos acompanhassem os debates, porque o Cury vai falar sobre os planos do Conselho Nacional de Educação, mas fundamentalmente sobre uma comissão mista que está funcionando. A Poli faz parte, inclusive, via o Zancu, que estava aqui até agora, o professor Zancu, que está com o secretário, o Baroni, que é o secretário do Ministério da Educação, e coordenada por gente da MEI, certo? A equipe da MEI está coordenando esse trabalho e tem feito, que reúne reitores, especialistas em várias áreas, empresários, universidades públicas e privadas. Eles estão apresentando um plano sobre a questão da engenharia. Então o Cury vai falar sobre isso, mas é sempre bom lembrar, o Cury é uma figura sempre controvertida, certo? Ele tem posições que não são exatamente as mesmas do grupo de trabalho, então eu estou falando isso porque ele pediu, ele já falou para mim isso aí. Então a gente vai ter uma conversa boa sobre o futuro da engenharia. Seria bom que tivesse gente da Poli, porque aparentemente ele tem alguns comentários que talvez, se vocês não tiverem aqui, ele os fará de forma um pouco levemente mais ácida, certo? E no dia, veja, dia 12, Ricardo Roriz, dia 3 de maio, André Ponce, sobre Machine Learning, dia 14 de maio, sempre às 10 horas da manhã, Luiz Roberto Cury,
sobre a reforma do ensino da engenharia, e no dia 22 de maio nós teremos o secretário nacional de inovação, Álvaro Prata, que vai falar sobre a regulamentação do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, e tem um viés todo, porque é o que nós estamos puxando um pouco, sobre a indústria do futuro, que graças a Deus, pelo menos o povo aqui acha que é preciso ter indústria, viu? Eu queria acalmar você, tá? E o Álvaro Prata vai falar sobre a regulamentação do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, dia 22 de maio, também às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos e a todos. Em pelo menos uma semana, a gente será feito o download, vocês podem fazer o download dessa palestra inteira na videoteca do Observatório, é só entrar no site, IEA-inovação, Inovacão, né? Não tem cedilha nem tio, @usp.br, Inovacal, @usp.br. E eu gostaria de agradecer a equipe do IEA que ajudou a gente a organizar esse debate, que é a Sandra Cedini e Fernanda Rezende, o Aziz Salem, a Raimunda Rodrigues dos Santos, a Maria Leonor Calazans, a nossa fotógrafa, o Mauro Beleza, que é jornalista, e a Cristiana Geraldi, que está aqui. E o Sérgio, o Jorge, tá bom, desculpe, que sempre estão lá. Muito obrigado. Então, um abraço para vocês, até a semana que vem com o Joaquim Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp. Tá bom? Um abraço. Obrigado.